O Botafogo não vence desde os 3-0 contra o Bahia. De lá para cá foram 4 jogos com 3 derrotas e um empate. Só que, por outro lado, a distância para o vice-colocado, que é, nesse momento, o Red Bull Bragantino, continua de 7 pontos. E aí, Danilo, este título do Botafogo está ou não ameaçado? Pois é, Domi, só não está mais ameaçado porque os rivais do Botafogo nesse campeonato estão, assim, absolutamente incompetentes, né? Eles se revezam entre vacilar ali. Então a gente teve uma fase que lá atrás o Flamengo perdeu ponto pra caramba, o Palmeiras agora recentemente está perdendo ponto, o Grêmio conseguiu empatar com Fortaleza reserva, o Botafogo continua com essa folga e com essa vantagem ali na ponta, porque os rivais de baixo são estão muito mal. Eles não conseguem a regularidade e não conseguem tirar a vantagem que o Botafogo fez no primeiro turno, porque esse segundo turno do Botafogo tá muito ruim, para falar a verdade. Lógico que não é um de time rebaixado e tal, mas tá longe de ser um segundo turno de um time que quer ser campeão. A questão é que, como o primeiro turno foi um absurdo, foi muito fora da média, eles conseguem ficar lá em cima. São 3 jogos, eram 3 derrotas e agora esse empate com o Goiás, que é um time que tá lutando para não cair, dentro de casa, e mais, né? O Goiás saiu à frente, poderia ter segurado esse resultado, aumentaria a crise. Não dá nem para falar que seria motivo de crise, porque a crise já está ali no Botafogo. Torcida xingando, de burro e tudo mais. Então, assim, o Botafogo só não está mais ameaçado porque os rivais de baixo estão bem incompetentes. Tem alguns que estão pensando na Libertadores, como é o caso do Palmeiras, como o Fluminense, que acabou já ficando mais para baixo. Tem o Grêmio, que não consegue essa regularidade, e o Flamengo, que no final, dependendo de como se ajeitar agora, depois da saída do Sampaoli, ainda tem gás para buscar o Botafogo, porque o Flamengo já está fora das outras competições, não precisa se concentrar em mais nada, só no Brasileirão. Então, se conseguir engatar uma sequência boa com o novo treinador, que provavelmente vai ser o Tite, tem chance sim de buscar o Botafogo, ainda mais porque o Botafogo nos últimos 4 jogos fez 1 ponto, isso é muito pouco. Isso é muito pouco mesmo, mas vou aproveitar que você levantou a bola dos times que estão atrás na tabela. O Bruno Lage era o técnico do Benfica na temporada 2019-2020, quando ele perdeu o título depois de ter liderado o campeonato com 7 pontos de vantagem. E hoje o Botafogo tem o seguinte: 7 pontos para o Red Bull Bragantino, 8 para o Grêmio, e 8 para o Palmeiras, 9 para o Flamengo e 11 para o Fluminense. Nessa belíssima arte que Paulão e Fernando fizeram para a gente, palmas para a nossa equipe. Quem tem mais condição, Rodrigo, olhando assim, de ameaçar o título do Botafogo? Bom dia, Domi, bom dia, Danilo. Não, eu acho que é mais ou menos igual, no sentido de que ninguém está jogando grandes coisas, mas eu vou só fazer um complemento ao que o Danilo estava falando. Então, um exemplo do Brasileiro de 2020, o São Paulo, na 28ª rodada, era o Brasileiro da Covid, se a gente lembrar e tal, o time estava jogando muito bem com o Fernando Diniz, estava na 28ª rodada, tinha 7 pontos de vantagem, tudo bem que os 2 de trás tinham um jogo a menos, e só que estava ali começando aí perdeu aquele jogo para o Red Bull Bragantino, que teve aquela bronca do Fernando Diniz no Tietê, que causou ali, que foi muito dura, expressões meio duras e tal, e o time desandou depois daquilo. Então, eu acho que tem a ver, assim, 7 pontos é uma diferença boa, mas é boa para um time que está seguro, com o mínimo de regularidade. Para um time que está inseguro, que é o caso do Botafogo, que deu demonstrações de insegurança recente, o técnico colocou cargo à disposição, 2 últimos jogos que perdeu foram falados ali em erro de arbitragem, roubo ali de uma forma meio exaltada. Ontem a torcida xingando o técnico de burro, que tirou o Tiquinho Soares, que é o melhor jogador do time, botou na reserva sem motivo de lesão, foi motivo técnico, tático, ele preferiu o Diego Costa. Então o time está em instabilidade. Quando está nessa situação instável, aí sim a diferença deixa de ser, ela é importante, porém ela pode ser alcançada. E esses times não estão chegando. Nesse Brasileiro de 2020, você também não tinha um time que ameaçava o São Paulo diretamente. Era um monte de gente lá na bololô. Vocês vão lembrar, Domi e Danilo, era ali Atlético Mineiro, Flamengo, Inter, todo mundo tentando chegar. E como o São Paulo desandou completamente, alguém chegou um monte junto, inclusive, passaram o São Paulo, e no final o Flamengo acabou levando por um pontinho ali, enfim. Mas podia ter sido outro time que levasse.
Então, se o Botafogo se controlar, conseguir se controlar o seu emocional e se livrar dessa insegurança, voltar a jogar bola, é favorito. Agora, se continuar nesse descontrole, e vai ter um jogo muito difícil no próximo rodada contra o Fluminense, aí qualquer um desses outros pode acabar chegando, porque você colocou a arte feita aí pela nossa equipe, mas se você colocar os 4 jogos anteriores, o Botafogo tinha 11 de vantagem antes de começar a perder para o Palmeiras, e para os outros tinha até para o quinto aí, que seria o Fluminense na época, quinto, o Red Bull e o Fluminense seriam um quinto e sexto, tinha 16 pontos. E hoje, para o quinto, ele tem 9 pontos, né? Que é para o Flamengo. Então, na verdade, tudo bem, você não teve uma redução e teve todo mundo chegando bem em bloco, ninguém jogando grandes coisas, mas tá todo mundo ali já mais próximo do Botafogo numa distância que dá para chegar. Se o Botafogo continuar nesse descontrole, 7 pontos deixa de ser suficiente. Agora, se conseguir se controlar e conseguir ter alguma espécie de regularidade novamente, aí é favorito. O Anselmo Micheletti tá com você, Rodrigo. Ele fala assim, o futebol brasileiro tá bem fraco, difícil cravar um favorito. Ontem no pós de bola eu tava vendo aqui, a enquete era muito bem bolada, aliás, quem abandonou o Campeonato Brasileiro já. E ontem eu tive a impressão que o Botafogo quase abandonou, né? Desencanou, ninguém mais quer levar o Campeonato Brasileiro. Agora a gente falou do Bruno Lage, né? A torcida chamou ele de burro ontem, durante uma parte do jogo. E aí, se você pensar, são 7 pontos de vantagem, né? O aproveitamento dele é muito ruim comparado. Antes dele chegar, era de 86,7%. Agora é de 43,3%. Baixou muito o aproveitamento, Danilo, mas a distância continua de 7 pontos. E aí, a torcida tem razão de ficar na bronca com ele? Tem razão. Assim, especialmente ontem. Não tem como você tirar o seu melhor jogador do campeonato e ficar impune. Não tem explicação para o Bruno Lage ter tirado Tiquinho Soares. Quando eu vi a escalação e depois do jogo, eu fiquei esperando e falei, bom, vai ter alguma explicação física, ele não tinha condição de jogar 90 minutos, ele tinha problema, sei lá. E aí, depois na coletiva dele, ele falou, não, é que o Tiquinho não é o mesmo depois que voltou da lesão. Cara, não adianta. O time que tem o Botafogo, com o Tiquinho jogando o que jogou no primeiro turno, construindo o que construiu, você não pode tirar o Tiquinho do time de jeito nenhum. É pedir. A torcida do Botafogo já tá ansiosa, já tá xingando, vaiou, mesmo antes dessa crise agora de 3 jogos sem vencer, agora o 4º contra o Goiás, mesmo antes disso já tava vaiando, já tava reclamando, já xingou lá na Sul-Americana. Aí o técnico vai e tira o melhor jogador, o xodó da torcida, para pôr o Diego Costa, que não joga uma bola faz 2, 3 anos. Aí ele tá pedindo para ser vaiado, ele tá pedindo para que os ânimos fiquem exaltados entre os torcedores do Botafogo. E aí, inclusive, na coletiva dele, eu achei curioso, porque ele já teve coletiva que ele foi para cima do repórter, que falou, entregou o cargo. Ontem a coletiva dele foi super... Não, primeiro quero agradecer aqui o público que veio, porque é muito difícil chegar, somamos um ponto. Já num tom muito mais querendo amenizar as coisas, sabe? Então ele já percebeu que tá ficando ruim para ele. E essa decisão de ontem, ele pediu para a torcida ficar brava. Então, até há pouco tempo, eu achava, ele tá entendendo o time, não tem para que vaiar durante a Sul-Americana, o Botafogo tá com uma chance de ser campeão pela primeira vez depois de muito tempo, mas agora, depois do que ele fez, aí é pedir, não adianta. A torcida tem sim motivos, e aí tem muita gente já pedindo para voltar o Caçapa, para o Bruno Lage sair, para o Caçapa reassumir essa equipe. A gente vai lembrar que nessa transição o Caçapa foi bem, a torcida gostou dele, deu entrevistas boas. Então o Lage que se cuide, que é bom que ele volte a ganhar, porque senão, não sei não se o Textor não dá um jeitinho de voltar com o Caçapa. E colocar o Tiquinho Soares no banco, aí o cara entra e faz aquele golaço, meu, é muito difícil, né? Agora temos um superchat, Rodrigo, da Carolina Santos, muito obrigada, e não esquece de deixar o like, vocês têm que parar de brigar no chat e deixar o like, que tá um número baixíssimo de likes. Ela diz o seguinte, acho que o apelido cheirinho, entre aspas, do Flamengo tem outro dono, o Botafogo. Era pedir muito, só não atrapalhar? Parece o São Paulo do Diniz, Rodrigo.
Tinha feito essa comparação, até fiz nessa coluna de hoje falando sobre isso, que o time estava jogando bem e teve muita questão de descontrole emocional, né, naquele São Paulo para a queda na campanha. Não foi só uma coisa de técnica, né? Teve alguma questão emocional, que é o que está parecendo acontecer no Botafogo. E o Danilo tem razão, quando você tira o principal jogador, você não simplesmente fez uma opção tática, técnica, você já criou um clima contra você mesmo no estádio, né? O que não é muito inteligente se você considerar que já havia ali uma circunstância. Não foi a única mudança que ele fez, né? Ele foi botar o Tietê para a lateral direita, e aí não usando o lateral que tinha, que era o de Plácido, né? E botou o Gabriel Pires, que ali, enfim, é um jogador que o Tietê dá uma dinâmica muito maior de meio de campo, também foi um prejuízo. Se você olhar o início do jogo, o Goiás dominou o jogo. Ali os 10, 20 minutos, o Goiás estava melhor, estava pressionando o Botafogo, teve 2 chances, embora o Botafogo teve uma chance também com o Diego Costa ali numa roubada de bola, mas ele criou uma mudança ali que pareceu assinatura, né, como a gente chama, né, quando o técnico quer fazer uma coisa para mudar o time. E o que a gente percebe no Laje é que o Botafogo perdeu o principal qualidade que ele tinha, que era uma defesa sólida, né? O Botafogo teve no primeiro turno uma das melhores defesas da história do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E hoje em dia toma quase um gol por jogo. Então, não é que o Botafogo era uma máquina ofensiva, era um time que contra-atacava muito bem e que tinha uma defesa sólida, atacava com velocidade, ele até falou um pouco isso, que agora os times se postam mais atrás e o Botafogo não está conseguindo contra-atacar. Isso poderia acontecer com qualquer técnico, porém, ele perdeu a solidez defensiva, né? Então o Botafogo hoje tem que fazer... Era muito comum o Botafogo ganhar de 1-0, 2-0 ali, porque não tomava gol. Agora ontem já tomou um gol de cabeça, teve outras chances do Goiás. Então, tipo assim, ele precisa dar uma ajeitada nas coisas que foram perdidas ali no sistema do Botafogo, porque senão 7 pontos... tudo que não é sólido, tudo que é sólido desmancha no ar, né? Como diz aquele livro. E 7 pontos não adianta nada se você não estiver jogando bola. Recebemos mais um superchat, muito obrigada. Diego Soares, contador. Ai, tô precisando de um contador, que eu não aguento mais fazer contas. Manda o currículo. Todos estamos. Ele mandou a conta dos boletos, tudo no vermelho, ô desespero. O Botafogo vai se juntar ao Arsenal e ao Borussia? Cara, eu acho que não. Eu falei há muito tempo aqui, desde que eu falei, na verdade, eu ziquei um pouco o Botafogo, né, que não conseguiu vencer, mas eu acho que não perde esse título, não. O que vocês acham? Rapidamente, pra gente mudar de assunto. Perde ou não perde, Danilo? Não perde por incompetência dos outros. Rodrigo? Não sei dizer nesse momento. Mureta. Mureta total. Assim, olha o descontrole do time. Tem 2 fatores muito contraditórios aí na mesa pra gente tomar uma decisão nesse momento. Teve muita gente aí que falou assim, não perde de jeito nenhum, que já estava ontem 90 minutos ali olhando e falou assim, realmente, o que eu falei ali há 3 semanas atrás, eu acho que eu fui meio precipitado e tal, não sei o quê. Então eu vou ficar no muro aqui nessa... A gente vai deixar você no muro, tá, Rodrigo? Só porque você tem, sabe, esse carinho da nossa equipe aqui do programa. O Danilo não teria, por exemplo. Nossa amizade já acabou já.